que alegria estar aqui conhecendo mais uma família do Senhor. E é uma honra deixar aqui a palavra do nosso Deus. E a palavra que Deus, ele dá no meu coração, fica no livro de Juízes. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Vem o começo, né? Gênesis, aí vem Deuteronômio, o 5º livro, aí vem Josué e depois Juízes. Amém? O livro de Juízes, enquanto os irmãos procuram, é um livro de princípio, é um livro de princípio divino, onde Deus levantou muitas pessoas para a libertação do povo israelita. Louvado seja Deus. E não é diferente, de acordo com a campanha que está sendo feita aqui, que Deus é vencendo as crises na família. Deus aqui, o texto que nós vamos ler é o chamamento de Gideão. Louvado seja Deus. E Deus chamou a mim e a cada um que está aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Para também vencer. Glória a Jesus, da forma que ele foi com Gideão, ele será conosco. E a epígrafe, ou o título, diz assim: o chamamento de Gideão. Juízes capítulo 6, versículo 12. Vou começar do 12. Glória ao nome do Senhor. Amém, amada igreja? Amém. E diz assim a palavra do nosso Deus. Então, versículo 12, do capítulo 6, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Tem Bíblia que diz varão valoroso, é questão de versão. A minha versão atualizada diz homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? De que é feito a todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porque agora o Senhor nos desamparou e entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livre Israel das mãos dos midianitas. Porventura não enviei eu? Eu vou dar uma paradinha aqui para falar o que o Espírito Santo começa a ministrar a minha amada igreja. O Senhor aqui, nesse título, o título já diz assim: o chamamento de Gideão. Como eu já havia falado para a igreja, que o Espírito Santo colocou em meu coração, o Senhor levantou Gideão para resgatar a nação de Israel. Hoje o Senhor conta comigo, o Senhor conta com os irmãos, para também resgatar a alma, para também saber que Cristo está, a sua família, para você ser usado como instrumento na mão do Senhor. Sabemos que, quando estamos bem espiritualmente, tudo nos vai bem. Louvado seja Deus. E a primeira etapa que eu quero rapidinho falar é sobre a nossa vida espiritual. Rapidinho quero perguntar a mim e a amada igreja. O Espírito Santo vem fluindo para dizer para a minha amada igreja em quem tem mudado a nossa vida espiritual. Louvado seja Deus. O que tem acontecido depois desta mudança, depois que você aceitou Jesus e você colocou a prática da sua fé na palavra do Senhor. Porque quando a gente coloca a nossa fé na palavra de Deus, a gente sabe que a palavra há respaldo bíblico para certos momentos da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Essa campanha, vencendo as crises da família, tem um texto lá em João 16:33, né? Que diz assim: eu venci o mundo, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo, né? O Senhor Jesus diz. E quando a gente chega na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4, a palavra do Senhor diz assim: eis a vitória de quem vence o mundo. A vitória daqueles que têm o quê? A fé. Então a gente vê que aquele que tem fé, ele vence o mundo. Louvado e engrandecido seja Deus. Glória a Jesus. Então, irmãos, o que é que a gente vence? Como é que a gente vence? A gente vence pela fé. A palavra do Senhor também diz, eu quero só passando devagarinho, a palavra do Senhor também diz, no livro de Hebreus, né? Hebreus capítulo 6, versículo 11, que diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador do que o busca. Então é necessário que a gente tenha fé, é necessário que quando a gente se aproxima de Deus, é necessário que a gente tenha fé e que Ele é galardoador, ou seja, que Ele é recompensador daquele que o busca. Então viemos aqui à casa do Senhor, viemos falar com o Senhor, então vamos sair daqui recompensados, porque estamos aqui
aqui porque cremos, acreditamos, então temos fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, eu quero também ler o versículo, no mesmo capítulo, o versículo 25. Glória a Jesus. Glória ao nome do Senhor. Que tem por título assim: Gideão destrói o altar de Baal. E diz assim a palavra do nosso Deus: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba ali o altar de Baal, que é de teu pai, e derriba o poste ídolo, que está junto ao altar, e edifica ao Senhor teu Deus um altar. Então, o que eu quero chamar a atenção, que chama este versículo a atenção? Gideão, ele primeiro disse assim: Senhor, aquilo que a gente leu agora há pouco, se o Senhor é conosco, por que tudo isso sobreveio? A gente pode dizer: Senhor, se eu sou evangélico, se eu sou uma pessoa de Deus, por que eu não estou sabendo resolver minha crise familiar? Senhor, se eu sou evangélico, então a primeira parte que o Senhor nos chamou a atenção, a nossa vida espiritual, se está bem, sabemos que tudo é na soberania de Deus, sabemos que Deus vai resolver, encontramos respaldo bíblico para muita palavra. Aí aqui Gideão vai e tira o altar de Baal e ele fica um altar para o Senhor. O altar que o Espírito Santo me chama a atenção é o nosso coração. Devemos o quê? Arrumar o nosso coração, devemos arrumar a nossa casa, saber o que está acontecendo, que Deus irá para saber o que está acontecendo, para que Deus possa nos responder à situação em chamamento desta campanha. Porque também no Salmo 34, versículo 19, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor livra. Louvado seja Deus. Então, as aflições, a gente sabe que o Senhor já me chamou. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Aí quando chega no Salmo 34, versículo 19, ele diz, fala sobre as aflições, que o Senhor nos livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Louvado seja Deus. Então, irmão, o que chama a atenção? A nossa vida espiritual. Aí, o que a gente agora vem? Como é na família, a gente agora tem que saber o que? Respaldo bíblico. Se eu sou uma mulher, se eu sou um homem, onde é? O que é que está o meu altar? O que é que está no meu coração? Que eu devo arrumar para que o Senhor venha fazer aquilo que eu estou pedindo ao Senhor. Quando a gente tem a palavra do Senhor em nossa vida, temos respaldo bíblico para determinadas respostas. Louvado seja o nome do Senhor. E aí sabemos o que Deus quer e o que Deus não quer conosco. Nós criamos dentro de nós estrutura. Como eu falei para a irmã, eu sou, digamos assim, entre aspas, pentecostal. Deus me mostra, revela, porque são os dons do Senhor. Mas se você não tiver a sua vida voltada para a palavra de Deus, você não vai ter respaldo bíblico. Se você não tiver a sua vida voltada para a palavra de Deus, você não vai ter estrutura para você aguentar ou suportar uma prova. Louvado seja o nome do Senhor. E onde encontramos na palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Então, irmão, o que eu quero dizer? Como eu sou mulher, eu vou começar por nós mulheres. Louvado seja o nome do Senhor. Se a prova ou a situação, como diz aqui, vencendo as crises na família, como é o tema chamado aqui. Então, se eu sou mulher, a palavra do Senhor, que respaldo bíblico eu tenho? Louvado seja Deus. Meu marido sendo, preste atenção, ou meu marido não sendo evangélico. Qual é a cobrança que a palavra do Senhor tem para mim? Eu como mulher, depois chego nos homens. Eu como mulher, louvado seja Deus, de andar no respaldo bíblico da palavra do Senhor. O que é que acontece? A Bíblia diz, lá em Provérbios 15, a palavra do Senhor lá em Provérbios 15 diz assim: a palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Vocês estão prestando atenção que tudo que Deus está me mostrando é pela palavra? Se a gente não tiver o conhecimento da palavra de Deus, nem que seja um pouquinho, como é que a gente vai vencer? Não é isso mesmo, irmão? Louvado seja Deus. Então, como eu sou mulher e a cobrança é comigo, lá em Provérbios 31, a palavra do Senhor diz: a mulher sábia edifica a sua casa. Nós, mulheres, da nossa essência, o Senhor colocou sobre nós o entender, colocou sobre nós o compreender e colocou sobre nós o comover. O comover, quando eu comecei a falar sobre o Provérbio 15, glória a Jesus, eu estou só na Bíblia. Se Deus me mostrar ou revelar, eu passo para a igreja. Mas por enquanto o Senhor está nos alimentando através da Bíblia. Louvado seja Deus. Então, quando o Senhor me mostrou, o Senhor me lembrou, porque tudo é o Espírito Santo que vem fluindo naturalmente e mostrando. Porque o Espírito Santo é quem nos dirige, que nos ilumina através da palavra e aquilo que Ele quer é uma conversa particular conosco aqui, nesta noite. Aí quando Ele me lembra, a palavra branda
branda, a palavra desvia o furor, e a palavra dura suscita a ira, Provérbios 15, versículo 1. Então eu sou uma mulher, se meu filho chega nervoso, meu marido chega nervoso, o Senhor, meu Deus, Ele colocou sobre mim o compreendeu, entendeu como ver. Então eu vou esperar a hora certa para ter a sabedoria de Provérbios 31. E quando chegar na hora exata, o Espírito Santo, se eu sou uma mulher de Deus, estou em oração, Ele vai me direcionar para naquela hora eu dizer, meu filho, por que isso? O filho vai dizer, poxa, eu fui tão duro com mamãe, e ela vem com a palavra que ele vai ficar o quê? Comovido pela forma da mãe falar com ele. Se é com o esposo, da mesma forma, o esposo pode ter tido um momento como humano de estresse, de preocupação, e a mulher, a cobrança da mulher sábia, edifica a sua casa. A mulher vem, compreendeu, entendeu como ver, ela fala com o marido, e o que foi que aconteceu? O marido disse, poxa, eu fui tão duro com a minha esposa, aí a palavra branda desvia o furor. A mulher sábia edifica a sua casa, ela compreende o filho, embora se ela estiver vendo que o filho está errado, embora se ela estiver vendo que o marido está errado, não é hora dela falar. Ou ela vai e ora, e naquela hora certa, o Espírito Santo vai dar direção, e ela chega para o esposo e faz, meu filho não é assim. Ela vai comover a situação. Louvado a Deus. Só com o filho da mesma forma, para a glória de Deus. Devemos o quê? O teu conhecimento bíblico, para que a gente tenha respaldo bíblico, para vencer essas crises na família. Se temos uma crise, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro a gente falou sobre a vida espiritual. Quando a vida espiritual está bem, tudo vai bem. E a vida espiritual a gente tem que saber o que foi que me levou a Jesus, em que área eu estou, Jesus Cristo, em que área mudou em minha vida, e você vai ver os frutos daquilo. Será que eu tenho tido fé? Porque tem pessoas, amados irmãos, voltando um pouquinho para lá, pessoas emotivas, pessoas que vêm à igreja, pessoas que gostam do culto, mas ela não tomou a decisão de ter fé. Ela não tomou a decisão de seguir a palavra do Senhor. E ela torna-se muitas vezes religioso, e ela compromete até a salvação. Não, mas você tem Jesus, eu estou salvo. E aí os seus frutos? Tua fé está voltada para o Senhor, e a tua obediência para com Deus. Gideão, a gente voltando para o texto, Gideão, ele obedeceu ao Senhor. O Senhor disse, vai nessa tua força, homem valente, vai nessa tua força. Eu quero dizer nesta noite que o Senhor disse para mim e para a igreja, vai nessa tua força, mulher valente, vai nessa tua força, homem valente, e você vai saber como vencer essas crises na família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, quando Gideão foi e obedeceu, Gideão limpou o altar de Baal, e já falamos, apresentamos nosso coração ao Senhor, e Senhor, o que está no meu coração? Eu sei que eu sou um corpo, porque temos que, irmãos, não podemos ser falsos, nem falhos, e nós também não podemos viver com assim um na cabeça do outro, e dizendo, a gente tem que ir para aqui para a Bíblia, primeiro orar, pedir orientação do Espírito Santo, para que venha nos iluminar, nos direcionar e falar conosco através da luz da Bíblia. E se primeiro sabemos que somos um corpo, o nosso corpo precisa de cuidado, e diante da palavra de Deus, 1 Coríntios vai falando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Depois sabemos que nós temos um Espírito. O Espírito é quando o Senhor diz assim, o homem semelhante a Deus. O homem semelhante a Deus significa nas suas atitudes. O Espírito nos dá a atitude. E sabemos que temos uma alma. É onde fica nossas lembranças, onde fica, louvado seja o nome do Senhor, os sentimentos. Onde guarda, não se pode guardar mágoa, onde se tem que perdoar. Porque muitas vezes você diz, Jesus, eu estou com tanto aborrecimento, tira do meu coração, mas você não quer tirar. Você não tomou a atitude de perdoar. Louvado seja o nome do Senhor. Então temos que acreditar na palavra do Senhor. Tem coisas que Deus faz, Deus abre o mar. Tem coisas, Deus vai no impossível, mas Deus deu o homem o quê? O livre-arbítrio. Então o homem tem que ter a decisão. Eu vim para a igreja, eu sou evangélico, eu tomei a decisão de ser uma pessoa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu vou ter atitudes pautadas na palavra de Deus, porque eu não estou brincando. Louvado Arabassude, Cantará Barrada Cananaia, porque Deus, Ele está nos exortar, porque Ele nos ama. Louvado seja Deus. Então, se eu estou tomando a posição de ser um crente, a minha vida vai ter que florescer mediante esta palavra que é santa. Louvado seja Deus. Porque muitos irmãos não estão mais achando que a palavra do nosso Deus é santa. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos não querem mais proclamar o Evangelho Santo. Glória a Jesus. E a santidade vem da sua vida com Deus, primeiramente espiritual, é a eternidade com Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Para que você possa vencer, você com a vida pautada na palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor, você vai vencer essas crises familiares. Outra coisa que eu quero também chamar, que me chamou a atenção,
A Bíblia fala, louvado seja o nome do Senhor, sobre crise também financeira, irmãos. Glória a Jesus. Às vezes a pessoa não pode ver uma coisa porque quer comprar tudo. Aí depois diz a Jesus, você tem que ter o quê? Um controle. Por isso que eu digo, quando sua vida espiritual está bem, você diz, poxa vida, eu não posso. A minha responsabilidade não vai dar. Isso vai dar dor de cabeça, para não tornar uma bola de neve. Para depois não estar dizendo, eu estou preocupada, vou brigar com meu filho, vou brigar com meu marido, vou brigar com minha esposa, vou brigar por conta dessa situação financeira. Então temos que também vigiar nesse nosso lado financeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Isso depende da nossa decisão. Isso não depende, louvado seja o nome do Senhor, depende da nossa decisão. Isso não depende, glória a Jesus, de Deus, mas depende de nós. Nós que administramos esta parte. Não é o Senhor, nós administramos. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, quero também falar, continuando em Gideão, quero também chamar a atenção dos irmãos no capítulo 7. Vou já terminar, viu, irmão? Glória a Jesus. Capítulo 7, versículo, louvado seja o nome do Senhor, 22. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, louvado seja Deus. Ao soar as 300 trombetas, o Senhor cortou a espada de um contra o do outro. Louvado seja Deus. O que Deus me chama a atenção aqui? O que o Espírito Santo colocou no meu coração aqui? Naquela hora, amados irmãos, o Senhor colocou a espada de um contra o do outro. Deus me manda dizer, a amada igreja, que aqueles que estão querendo atrapalhar a basura de cama, o Senhor me diz assim, aquele que está tentando atrapalhar a honra que o Senhor quer te dar, vai ficar confundido. Da forma que Deus confundiu aqui, porque Gideão obedeceu, Deus chamou Gideão, levantou Gideão para resgatar a nação de Israel. Gideão se levantou, ele chama a mim, as santas mulheres de Deus, os santos homens de Deus, as crianças, aqueles que se levantam que Deus chama, porque Deus usa até criança como Deus quer fazer, louvado seja Deus. Então Deus nos deu aqui a receita como a gente deve fazer. Deus chamou Gideão, Gideão limpou o altar de Baal, Gideão obedeceu e Deus disse para mim e para a amada igreja, eu sou contigo, mulher de valor, eu sou contigo, homem de valor, o Senhor nos reuniu para dar vitória, estamos aqui porque viemos receber o nosso Deus, porque já falamos que os da fé vencem o mundo, como foi dito na primeira epístola de João 5, versículo 4, tem que dizer, os da fé vencem o mundo, esta é a vitória dos que vencem o mundo, a nossa fé. Já falamos aqui, em versículo também, louvado seja o nome do Senhor, em Hebreus, continuando em Hebreus, capítulo 11, versículo 5, que diz, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e é galardoador, ou seja, é compensador dos que o buscam. Esses foram os versículos que o Senhor nesta noite passou para mim e para a amada igreja. Então, irmão, foi a receita. Eu vou chegar em casa, se eu sou um marido, tem muito marido que a mulher também esquece dos maridos, foi, irmão? Mas vamos falar, tem muito marido, o Senhor diz que o marido tem que amar a igreja como ama amar a esposa como ama a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E os solteiros também deem honra a seus pais, que é o primeiro mandamento com promessa. Isso nós vamos pautada na palavra de Deus, resposta pautada na palavra de Deus. Então tem muito marido que fica só assim, minha esposa, você é minha auxiliadora. Não dá carinho à esposa, a esposa passa o dia naquela batalha, na luta com os filhos. Muitas delas estão auxiliando, estão trabalhando fora para ter uma boa vida, para a sustentação da casa, também da família. E a mulher se multiplica muito, a mulher é esposa, a mulher é filha, a mulher é dona de casa. A mulher tem uma tarefa muito grande, mas louvado seja Deus, porque Deus sabe como escolheu a mulher e deu essas tais tarefas. Glória a Jesus. Mas o marido também deve honrar a esposa. Tem um esposo esperando por ele, tem uma esposa que cuida dele, tem uma esposa que a hora que ele chegar está à espera dele. Que quando ele está longe, ela ora. Quando ele está a chegar, ela fica ali perto dele, esperando uma boa situação para conversar com ele. Então os maridos deem honra à sua esposa. A sua esposa que colocou foi Deus no seu caminho. E a palavra também do Senhor, meu Deus me lembrar agora, que eu nem estava no texto, essa palavra o Senhor me lembrou agora, que fala também em 1 Pedro 3, versículo 8, que diz que a oração fica impedida quando o casal não vai bem. Louvado seja Deus. Se você que é homem, se você que é mulher, serve para os dois. Se vocês estão assim, por alguma razão ou algum motivo, se os dois estão separados, a Bíblia diz que o leito tem que ser sem mácula, e a Bíblia diz que se você está separado, a sua oração fica impedida de chegar a Deus, porque você, marido, você, esposa, é um só corpo, que já deu andar aqui pela metade, partida pela metade.
Senhor. Você deixa de viver a sua vida, o seu eu, como foi cantado aqui, o seu orgulho, e a louvado seja Deus, e você começa a entrar com a palavra de Deus em evidência. Tem que haver resposta pautada na palavra do Senhor. Você não pode, por qualquer briga, dizer para sua esposa: eu não vou dormir mais com você por causa disso, por causa daquilo. Aí isso impede e atrapalha, e faz com que o inimigo venha usar e trabalhar na vida de vocês. Diz: olha, meu filho, eu não gostei dessa situação, espera um bom momento, olha, minha filha, e vai orando, o Senhor quebrando o coração dela, ou o Senhor quebrando o coração dele, e aí vocês andam em união, andam e o diabo corre, Deus abençoa a família, aí você vence essas crises familiares, em nome de Jesus. Amém, amada igreja. Louvado seja Deus. Nisso, irmão, eu vou passar algumas revelações que o Espírito Santo está me dando nesta noite. Quem crê em revelação? Glória ao nome do Senhor, louvado seja Deus. E a primeira revelação eu vou passar para o irmão ali que não levantou a mão. O irmãozinho é você. Você, perto da irmã de marrom, por de trás. É você, levanta a mão agora. Você é evangélico, amado? Você é evangélico? Não, por isso não levantou a mão. Mas olha, querido, Deus, Ele tem um plano na tua vida. A tua vida, tu estás aqui porque tu também crê. A tua vida, foi uma vida tão somente de sofrimento. Você me mostra de sorriso, mas você é uma pessoa lutadora. Você é uma pessoa batalhadora. Você veio hoje, escolheu aqui a palavra do Senhor. Deus estava aqui levantando o Gideão. E você também, Deus me levanta como vencedor. Deus tem algo contigo. Então não rejeite a palavra de Deus. Grandes foram os livramentos que o Senhor te deu. Ainda este mês, em Cantarabachulekana, foi uma confusão que o Espírito Santo me mostra. E que quase o inimigo queria ceifar a tua vida, a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus estava contigo e te protegeu. Deus tem algo grande na tua vida a fazer, amado. Amém, querido? Você entendeu? Não foi desse jeito que Deus me mostrou, não é? Porque Jesus, Ele te ama. E o Senhor, Ele ainda se revela nessa terra. Glória a Jesus. Amém, querido? Porque Deus te abençoe. A revelação para a amada irmã perto dele. A amada irmã de Marrom. Sim, você é evangélica. Glória a Jesus. Deus te mostra, irmã, que tem contigo um grande desafio na tua frente. E o desafio é ministerial. Deus quer que tu ore mais, que tu busque na presença de Deus, que tu desça mais pela madrugada. Louvado seja Deus. Você aceita um desafio, algo que Deus está mandando te entregar. Aí você ora, se você sentir paz, você diz: eu vou fazer. Você começa 7 hinos, você canta 7 hinos, 7 dias, 2 horas de jejum. Você pode fazer pela manhã, porque é melhor, porque é primícia para o nosso Deus. Você começa logo cedo, às 6 horas da manhã, ou a hora que você preferir, a hora que você acordar, mas que esteja disposta a orar e a jejuar e a louvar o Senhor, porque a melhor hora não é a hora que a gente deita de madrugada. Eu vou orar de madrugada porque de madrugada é bom, mas Jesus te abrindo a boca e dormindo. É a melhor hora da cama, é que você tem para entregar o teu Deus, porque Ele é perfeito, digno de louvor, digno de honra. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão da frente, o irmãozinho aqui, você. Levanta a mão para saber que é com você. Você mesmo. Deus manda te dizer assim: grandes são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Louvado e agradecido seja Deus. Quantas barreiras o Senhor me mostra no teu caminho. Quantas convites irá tu declama, não, o inimigo quer desviar a tua fé. O inimigo está irado porque tu fosse escolhido para Deus. Tu fosse escolhido para uma obra de desenvolver, ela tu declara algo grande na tua vida. Deus manda te dar uma ordem que quer ouvir o teu louvor. Através do teu louvor, sabe Paulo e Silas quando estava ali na prisão, que começaram a louvar e as cadeias caíram. Louvado seja o nome do Senhor. Então assim será na tua vida. Comece a louvar, amado irmão. O Senhor quer ouvir o teu louvor. Através do louvor é tão importante, irmão. O louvor trabalha em nós. O louvor entra com libertação. O louvor derruba cadeias. O louvor, irmão, ele purifica a nossa alma. E quem está perto de nós fica contagiado. Porque o poder é grande no nosso louvor. No nome do Senhor Jesus. Amém, amado? Comece a louvar. Deus tem algo grande. Deus manda te dizer que está abrindo assim uma porta para ti. E uma porta dentro de outra porta. E Deus manda te dizer que alguém quis fechar a porta, mas a porta ainda está aberta. E tem outra porta dentro dessa porta. Deus manda tão somente que vigie. Feche a sua boca. Se sentem para Deus levantar em teu favor. Amém, querido? Pois que Deus venha te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer para a amada irmã aqui, que é a bênção, a missionária, a senhora. Né? Sim, não me conheço, Deus está mostrando a senhora como uma missionária. Louvado e seja Deus. Deus manda te dizer, missionária, que grandes são assim os campos. Te prepara, porque teu tempo aqui está já chegando. O Senhor vai mandar assim aos 4 ventos, vai trabalhar